Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o leilão do Tesouro Nacional, ou seja, quais foram os títulos e qual foi o foco do Tesouro Nacional na oferta de títulos públicos para os grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência, enfim, aquele lado do mercado que tem o dinheiro. E já para dar um spoiler, nós tivemos aumento da oferta, aumento das taxas e título encalhando. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele sino da notificação e se você já é antigo aqui, já dê logo aquele super like. Vamos começar falando aqui primeiro da NTN-B, ou Tesouro IPCA com juros semestrais. Lembrando que no leilão do Tesouro Nacional não há leilão então de títulos relacionados ao IPCA principal, apenas ao IPCA com juros semestrais. Então vamos lá. Quais foram as ofertas? 2026 nós tivemos oferta para a volta 1 e para a volta 2. Sempre a volta 1 é maior e a volta 2 é para dar mais liquidez. Então você tem na sua tela. Além disso, tivemos para 2030 e para 2055. Primeira informação, todas as taxas subiram, tanto para 2026, que foi para 4,71, para 2030, que foi para 4,91, como para 2055. Então, as três taxas subiram. Essa é a primeira informação. A segunda informação que nós temos é que o volume também aumentou. Então, veja que o volume anterior era 1,5 milhão e agora passou para 2,3 milhões. Então, um aumento considerável. Então, um detalhe que chamou a atenção é o que o percentual total comprado reduziu. Mas veja, esse percentual total ele não representa a realidade, porque como a volta 2 é só para dar liquidez, se nós apagarmos aqui esse valor da volta 2, nós voltamos ao percentual próximo de 100% desses títulos. Então tá aí, a volta 1 foi quase toda comprada, mas não 100%, e a volta 2 é sempre um pouco mais baixo mesmo. Vamos então ao resumo das informações desse tipo de título. Taxas com aumento significativo em todos os títulos. O que significa isso? Veja, 2026 subiu 16,5 pontos base, 2030 19 pontos base e 2051 15 pontos base em relação ao leilão que foi feito há 15 dias atrás. Por que há 15 dias atrás? Porque o IPCA 2026, numa semana faz aqui, ó, 24, 28 e 40. Na semana anterior, faz 26, 30 e 55. Então, veja que as taxas voltaram a subir aqui em relação às taxas que nós tínhamos há 15 dias atrás. Com um detalhe, esse é o 10º aumento de taxa nos últimos 11 leilões de NTN-B. Meus amigos, as taxas não param de subir. Essa é que é a realidade. Falando agora da oferta de títulos. O que aconteceu? A oferta nos últimos 3 leilões, repara como foi. 2,5 milhões há 2 leilões atrás. Depois caiu para 1,5 e agora foi para 2,3 milhões. Ou seja, voltou a subir a oferta e está bem próxima do histórico que nós tivemos lá de junho de 2021. Então veja a NTN-B voltando então a ser ofertada num número mais alto. Além disso, nós tivemos uma concentração de oferta nos títulos aqui, ó. Veja a concentração de oferta principalmente no 2026. Veja que de 2 milhões e 300 títulos nós tivemos aqui, ó, 1 milhão e 800 praticamente do 2026. Ou seja, a oferta curta muito mais representativa. E com um detalhe ainda com relação às ofertas, foi a segunda melhor oferta de título dos últimos 7 leilões. Segunda melhor oferta dos últimos 7 leilões. E o segundo maior volume financeiro. Veja aqui o volume financeiro, ó, 7 bi 610. Veja, o outro foi 5 bi. O anterior foi 10. Então veja que esse foi o maior. Bom, o que a gente pode chegar aqui então a essa conclusão? Antes, porém, os grandes players continuam comprando toda a NTN-B. 97% do volume comprado na volta 1. Ou seja, mantém o histórico acima de 90% para esse tipo de título. E com um detalhe, é a primeira vez desde julho que o mercado deixou de comprar 100% da volta 1. Primeira vez, pode ser aí algum indicativo de que as taxas não estão tão adequadas. Então veja que aqui, ó, tanto para o 2030 como para o 2055, a oferta não foi 100% comprada. De 300 mil foi 277, de 150 mil para o 2055 foi 118 mil. Esse é um detalhe importante para a gente ficar de olho. Sendo que no 2055, somente 78% foi comprado. O mercado pode estar aí pressionando por taxas mais altas com relação
relação a esse tipo de título, porque a inflação está alta e o mercado pode estar prevendo que ela não vai baixar tão cedo. E o Tesouro, por outro lado, vai ter que ofertar taxas melhores para que os títulos longos voltem a despertar interesse em relação ao mercado. Então, a conclusão, mesmo com o aumento forte das taxas, o Tesouro continuou aumentando a oferta de títulos. Provavelmente porque o Tesouro está identificando que a tendência ainda é de alta e não dá para segurar muito tempo a oferta de títulos. Então ele reduziu um determinado período e agora voltou a aumentar. E o mercado? O mercado continua comprando praticamente todos os títulos desse NTNB, o IPCA com juros semestrais. Anotou aí? Vamos falar então agora do próximo título, a NTNF. Antes, porém, eu não poderia deixar de te indicar essa nossa playlist, qual a melhor taxa e o melhor preço. Lá atualizamos as informações para que você entenda semanalmente quais são as taxas mais interessantes e os preços mais baratos. Assiste lá. Vamos falar agora do pré-fixado com juros semestrais, leilão realizado no dia 7/10, nesta quinta-feira. O que aconteceu? Tivemos oferta para janeiro de 27 e janeiro de 31. Veja que as duas taxas subiram. Então, em janeiro de 27, na semana passada, era 10,54. Agora foi para 10,64, ou seja, 10 pontos percentuais subindo. Para janeiro de 31 era 11,06 e foi para 11,15, aproximadamente 9 pontos subindo. Então veja que ambas as taxas andaram subindo. A oferta total também aumentou. Chegamos aqui a 650 mil de oferta total. Além disso, nós tivemos todos os títulos comprados, ou seja, tanto para janeiro de 27 quanto para janeiro de 31, a oferta foi adquirida por completo. E tivemos um volume financeiro de 633 milhões. Vamos então entender um pouco mais desse pré-fixados com juros semestrais. Bom, já falei que ambas as taxas subiram, tanto para 2027 como para 2031. E o que é interessante é que, veja, as taxas subiram nesse leilão e no leilão anterior. Só que veja que nos dois anteriores elas estavam assim caindo. Então tá aí, um sobe e desce de taxa nesses últimos momentos aí, nesses últimos leilões. A oferta aumentou, mas continua menor do que o histórico. Então veja, é a melhor oferta dos últimos 10 leilões. É o segundo título então que eu mostro para você que a oferta está subindo. Chegou então a 650 mil títulos, exatamente a mesma oferta do dia 23/9. Então, dos últimos 10 leilões, é a melhor oferta, juntamente com essa do dia 23 de setembro. Mas ainda está abaixo das melhores ofertas que aconteceram em junho e julho. Então, veja aí, está subindo, o Tesouro tem ofertado mais títulos. Além disso, todos os títulos foram comprados. O mercado comprou 100% desses títulos e vou deixar aqui, ó, pelo quarto leilão seguido. Ou seja, taxas aumentaram, a oferta aumentou e o mercado comprou. E qual é a conclusão? O Tesouro voltou a aumentar a oferta de prefixado, mesmo com a elevação das taxas. Ou seja, de alguma forma o Tesouro está entendendo também que para o prefixado com juros semestrais é interessante voltar a essa oferta. E o mercado? O mercado continua comprando, mas se a taxa é atrativa. Veja que nos últimos leilões comprou 100%, mas teve leilão, por exemplo, do dia 9 de setembro, que foi só 50%, ele rejeitou a taxa. Teve leilão anterior aqui também, no dia 19 de agosto, que foi a mesma coisa, não teve demanda. Enfim, tivemos alguns leilões que o mercado realmente rejeitou. Vamos falar agora então do Tesouro Selic, porque nós temos aí algumas considerações importantes para falar a esse respeito. Só que antes eu quero te indicar essa playlist, expectativas de mercado. Entenda o PIB, a inflação, a taxa de juros e principalmente os riscos do mercado internacional. Assista aí para você se inteirar. Falando do Tesouro Selic, então, leilão que aconteceu nessa quinta-feira, 7 de outubro. Tivemos a oferta de dois títulos, setembro de 23 e setembro de 27, como comumente acontece. Mas aí começaram as surpresas. Para setembro de 23, o componente pré-fixado, veja que essa não é a taxa Selic, é o componente pré-fixado desse LFT. O que aconteceu? Veja que ele caiu de 0,15 do leilão passado para 0,10 nesse momento. Outro ponto interessante. Para setembro de 27 caiu, mas muito menos, de 0,32 para 0,30. Então veja aí os componentes prefixados reduzindo. Por outro lado, a oferta de títulos se manteve aí em 3 milhões, a exemplo da oferta anterior. E veja que está um pouquinho acima da oferta de 2 milhões, mas está aí na média. 3 milhões e 300, 2 milhões, 3 milhões, não tem variado muito. O que reduziu um pouquinho também foi o percentual total comprado desses títulos. Ou seja, com apenas 47% foi absorvido pelo mercado.
Conclusões que nós chegamos aqui. Primeiro, com relação aos componentes prefixados. O de 2023 caiu e caiu bastante. Saiu de 0,15 para 0,10 e voltou então para um valor lá do dia 24/6, ou seja, reduziu bastante esse componente prefixado. 24/6 era quando estava 0,10%. E o 2027 saiu de 0,32 para 0,30. Era o que estava aí antes de maio. Então veja aí que os componentes prefixados podem ter afetado o interesse desse título. O volume. Volume ofertado se manteve, mas o que aconteceu? Mas o volume comprado reduziu. Então tivemos 3 milhões de títulos ofertados, igual no leilão passado. Só que o volume comprado reduziu de 50 para 47. Com um detalhe, apenas 25% dos títulos com vencimento em 2023 foram comprados. Está aqui na sua tela, ó. 2023, 1,5 milhão ofertado, 385 mil comprados. Muito baixo e é o pior percentual desde o dia 29/7. Ou seja, desde 2 meses e meio para trás, nós não tínhamos um volume tão ruim de LFT para 2023 comprados. Entendeu aí? O Tesouro Selic, então, mudou. Os componentes prefixados caíram e, além disso, o Tesouro Curto está sendo rejeitado. Então, novamente, nós enfatizamos, o foco não é mais a LFT. A Selic, como vai ficar para frente? O mercado continua precificando 1% de aumento na reunião, então, de novembro e também na reunião de dezembro. Repetindo, então, a que aconteceu no mês de setembro. Anotou aí? Essas são as projeções do mercado. Agora vamos falar do título campeão. Será que ele continua exatamente como querido realmente, tanto do Tesouro quanto do mercado? Vamos falar agora, só que antes, se você fica com a dúvida em algum vídeo, escreve aí a sua dúvida, o seu comentário, o seu pedido de informação, que ele pode gerar um vídeo específico dessa playlist aqui. Qual a sua dúvida? Vamos lá. Para finalizar, então, aqui nós temos o Tesouro Prefixado Principal, ou a LTN. E o que aconteceu aqui em relação à LTN comparativamente ao leilão anterior? Primeira informação que é importante aqui para nós colocarmos. Todas as taxas subiram, tanto abril 22, como julho 23, como janeiro 25. Julho 23 você pode comparar aqui, ó, saiu de 9,61 para 9,65, tá ela aqui. Janeiro 25, 10,26 para 10,29. E agora, abril de 22, está aqui, ó, 8,05 e era 7,86. Então veja que as três taxas subiram. Com relação ao volume ofertado, 14 milhões foram os mesmos 14 milhões do leilão anterior, um volume que continua bem alto. E com relação ao volume comprado, tá aqui, ó, 14 milhões comprado, o que dá o quê? 100% do volume ofertado foi comprado. Isso fez então que o volume então financeiro de 11 bilhões fosse o mais elevado. Então repara aí, 11 bi somente então desse título que foi comprado agora. Vamos então aos comentários a respeito do prefixado principal, LTN. As taxas aumentaram em todos os prazos. Então, abril de 22 subiu 19,5 pontos, mas a comparação é com o leilão de 15 dias atrás, porque o prefixado numa semana é outubro 22, na outra semana abril 22. Então, veja que essa comparação é com abril de 22, que aconteceu há 15 dias atrás. Para julho de 23, aumentou 4 pontos base e 3 pontos base. Então veja que, no geral, foram poucos pontos que subiram em relação ao leilão anterior, mas continua subindo. E o detalhe interessante é, dos últimos 4 leilões, 2 tiveram aumento e 2 reduções. Ó, aqui aumentou e no leilão anterior também aumentou. E nos anteriores reduziu, está aqui em vermelho, e também praticamente reduziu aqui. Então você verifica que esse movimento aí parece que essa tendência de alta tende a estabilizar. Vamos acompanhando por aqui. Com relação ao volume, então o volume ofertado se manteve em 14 milhões de títulos. É o maior volume dos últimos 11 leilões. Vou repetir, dos últimos 11 leilões é o maior volume. E o volume comprado aumentou de novo, passou agora para 14 milhões. Com um detalhe, é o maior volume comprado desde o dia 27 de maio. 27 de maio são 4 meses e meio atrás. O maior volume comprado. Então, aumentou a oferta e aumentou o interesse aí dos compradores, aí, os grandes investidores por esse título. E o foco, então? O foco está na oferta dos títulos mais longos, entre aspas, é o 23 e o 25. Veja aqui, ó.
6 milhões e 6 milhões. Ou seja, esses títulos pré-fixados aqui é o que o Tesouro tem maior interesse em ofertar. Veja no leilão anterior, 6 milhões e meio, 4 milhões e meio. Então o Tesouro vem focando no leilão anterior 3 milhões e 6 milhões. Esse tem sido o foco do Tesouro para o pré-fixado. Em resumo, 100% dos títulos foram comprados. Dos últimos 7 leilões, em 6 deles foram comprados 100%. Somente no leilão da semana passada, que foi no dia 30/9, é que não teve 100% comprado. Em todos os demais 7 leilões, todos foram comprados. Então, fica claramente que a estratégia do Tesouro continua sendo focar no Tesouro pré-fixado principal, mesmo com as taxas subindo discretamente, porque o que aconteceu? O mercado comprou tudo. Então, vamos agora ao resumo final para você entender qual é a estratégia do Tesouro e qual é a estratégia, então, dos investidores. Só que antes, deixa aí aquele super like aí para você poder estar ajudando aqui o nosso canal. Vamos lá, vamos começar pelo Tesouro Selic e a estratégia do Tesouro Nacional. Uma oferta entre 2 a 3 milhões e meio de títulos é o que tem sido a média dos últimos leilões. Como o mercado tem reagido? O mercado tem comprado entre 45% a 50% desses títulos. Com um detalhe agora a partir desse leilão. O foco está na LFT, ou seja, no Tesouro Selic 2027. Serve como referência aí, caso você queira acompanhar o seu tesouro direto aí entre o que tem aí para você comparar entre a compra da pessoa física e a pessoa jurídica. Os mais longos têm sido os de maior interesse. Vamos para o segundo ponto. Vamos falar agora da NTN-B, ou IPCA com juros semestrais. A oferta voltou a aumentar, principalmente com foco nos títulos curtos. Então o Tesouro está focando a oferta no IPCA com títulos curtos. E o mercado está comprando o título curto por inteiro e deixando os longos sobrando um pouquinho. Porque é provável que o título longo o mercado entenda que a taxa já não está tão adequada quanto ele gostaria. Falando agora do pré-fixado com juros semestrais. A oferta voltou a subir, chegamos novamente a 650 mil títulos, mas ainda estamos longe do 1 milhão de títulos, que foi aí uma média bem interessante que tivemos alguns meses atrás. E o mercado? O mercado sempre compra esse título se entender que as taxas são interessantes, senão não aparece nem comprador. Ultimamente ele tem comprado bastante desse título. E por fim, o campeão. Agora eu queria que você prestasse bastante atenção. E dê aí aquele super like também. Veja o que aconteceu com o pré-fixado principal. É o título que o Tesouro está focado no momento. 70,1% dos títulos ofertados de todo o leilão que aconteceu nessa semana foram de LTN. Semana passada era de 74,5 milhões. Então veja, de toda a oferta, 19 milhões de títulos, quase 20 ofertados, 14 foram de LTN. 70% do total. Veja que no leilão anterior, nós tivemos 74% desses títulos eram aqui a LTN. Então não fica dúvida quanto à estratégia do Tesouro. Agora, qual é a estratégia do mercado? O que o mercado tem feito? Ele compra historicamente 100% dos títulos. Dos últimos 8 leilões, 7 ele comprou então isso tudo. E aí? O que ele comprou? 77,9%, 78% dos títulos comprados foram LTN. Veja que interessante esse dado. Ele é muito parecido com o da oferta. Ou seja, o Tesouro Nacional está ofertando mais e o mercado também está correspondendo, está comprando esse título. Na semana passada era 81%. Então veja, assim como a oferta aqui caiu 74 para 70, aqui também de 81 para 78. Mas continua sendo disparado em volume o título mais comprado pelos investidores. E aí, se você gostou desse vídeo, assista esses 2 últimos aqui do nosso card. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanhe aqui semanalmente o leilão do Tesouro Nacional. Um abraço e até o próximo vídeo.